Meus irmãos, ergam-se dos seus lugares, por favor. Hoje nós damos seguimento à nossa nova série de mensagens intitulada Jesus, a pessoa do Evangelho. Vamos repetir, família? E com isso nós queremos olhar tanto os ofícios quanto a natureza de Cristo, que é a razão da nossa fé. E nós temos aprendido e aprenderemos que Cristo é Rei, profeta, sacerdote, Deus e homem. Amém? Estamos nos preparando para a estação do Advento, que já vem aí, quando nos lembramos de que Cristo nasceu e mudou para sempre como as coisas são. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 18. Nós vamos ler dos versos 9 a 22. Deuteronômio capítulo 18. Versos 9 a 22. Eu vou ler na versão NVI, tá ok? Mas você pode acompanhar aí na sua versão. Deuteronômio capítulo 18, verso 9 a 22. Quem encontrou, diga amém. Relembrando que nós estamos sempre cultivando bons hábitos. Então, olhem para mim, traga a sua Bíblia física nesse formato de papel para o culto dominical, que é o dia do Senhor. Amém? Não a troque pelo seu smartphone. Deuteronômio capítulo 18, verso 9 diz assim: quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Não permita que se ache alguém entre vós que queime em sacrifício o seu filho ou sua filha, que pratique adivinhação, ou dedique-se à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médio ou espírita, ou que consulte os mortos. 12. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Permaneçam inculpáveis perante o Senhor, o seu Deus. As nações que vocês vão expulsar dão ouvidos aos que praticam magia e adivinhação, mas a vocês, o Senhor, o seu Deus, não permitiu tais práticas. O Senhor, o seu Deus, levantará do meio de seus próprios irmãos um profeta como eu, ouçam-no. Pois foi isso que pediram ao Senhor, seu Deus, em Horebe, no dia em que se reuniram, quando disseram: não queremos ouvir a voz do Senhor, do nosso Deus, nem ver o seu grande fogo, senão morreremos. O Senhor me disse: eles têm razão. Levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você. Porei minhas palavras na sua boca, e ele lhes dirá tudo o que eu lhe ordenar. 19. Se alguém não ouvir as minhas palavras, que o profeta falará em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. Mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que eu não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, terá que ser morto. Mas vocês perguntem a si mesmos: como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o profeta proclamar em nome do Senhor, não acontecer e nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção. Não tenham medo dele. Amém? Essa é a porção da palavra de Deus para nós nessa manhã. Oremos mais uma vez. Pai, te damos graças. Erguemos o nome de Cristo Jesus acima de qualquer outro nome, declaramos que Cristo é Senhor soberano sobre os céus e a terra, e a pessoa mais especial entre nós, digno do nosso louvor e admiração. Nessa manhã nós te pedimos, Pai, nos presenteie com o espírito de sabedoria e de revelação, a fim de que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados e possamos compreender a real esperança da nossa vocação. Fala
conosco por intermédio da sua palavra, da voz profética do seu Filho contido nas Escrituras. Faça cessar as distrações e inquietações da nossa alma, Pai, a começar pela minha, a fim de absorvermos a instrução do seu Espírito mediante sua palavra, orada, cantada, lida e proclamada. E, Pai, que tudo aqui seja para a glória do teu nome, pelos interesses do seu Filho, por meio do seu Espírito e para o bem de todo mundo. E todos aqueles que creem, digam amém. Tome seu lugar, meu irmão, fique à vontade. Nosso tema de hoje é o profeta final, o ofício profético de Cristo e o nosso papel. Se vocês podem, repitam comigo, família: o profeta final, o ofício profético de Cristo e o nosso papel. Então, nós, na semana passada, falamos sobre Cristo como o Rei. Nessa semana, falaremos sobre Cristo como o profeta final, e permitindo o Senhor, semana que vem, Cristo o sumo sacerdote. E com isso estamos falando dos ofícios de Cristo. Cristo é Rei, profeta e sacerdote. E eu diria que, na minha maneira de ver, ouvindo o sermão do pastor Fabiano Crenck, a coisa mais importante a ser relembrada, ou uma das coisas mais importantes a serem relembradas do sermão de domingo passado, é que Cristo não reinará mais do que já reina agora. Contudo, nós veremos com mais clareza seu domínio soberano em sua segunda vinda gloriosa. Quem acredita, diga amém. Porque é tão importante entendermos que Cristo já reina soberana e absolutamente, porque não sucumbiremos ao desespero. Então Cristo não irá reinar mais do que já reina em algum período. Ele já está entronizado à destra da majestade nos céus, amém? Nós é que veremos isso com mais clareza. Agora, hoje, nós queremos falar de Cristo como o profeta final. O ofício profético de Cristo e o nosso papel, as implicações para a nossa vocação. Mas eu quero dizer que, ontem, ainda postando o tema do sermão, uma pessoa apenas, de milhares que veem os stories nas minhas visualizações, me perguntou assim: profeta final? E claro que eu entendi o teor do que ele perguntava e mandei os textos bíblicos que eu vou expor e disse sim, exclamação, exclamação, exclamação. Por quê? Porque nós realmente estamos sempre procurando alguma outra voz profética além da própria voz do Senhor. Então nós vamos trabalhar essas ênfases, e esse texto de Deuteronômio, ele tanto estabelece o ofício profético no Israel do Antigo Testamento, quanto promete que haveria um profeta, o profeta, que seria a consumação de tudo aquilo que Deus prometeu ao seu povo, ok? Esse texto, ele está tratando, desde o capítulo 17, do problema das muitas idolatrias, assim por dizer, das nações para onde Israel estava indo. Então o Senhor diz: quando vocês entrarem na terra que eu estou lhe dando, não imitem, não se tornem coparticipantes das práticas repugnantes dessas nações. E nós poderíamos sintetizar isso com alguns tipos de práticas. Repete comigo: adivinhação, magia, espiritismo. Então o Senhor vai falar de uma série de práticas e uma série de formas em que as nações procuravam compreender a vontade dos seus deuses e, por vezes, vamos ver, até mesmo modelar essa vontade. E o texto de Deuteronômio diz que o Deus de Israel repugna, abomina esse tipo de prática: adivinhação, magia, consulta aos mortos, presságios, feitiçaria, todo tipo de encantamento. E nós vemos, inclusive, já trazendo alguma aplicação, vamos trabalhar isso, o como isso tem espaço, especialmente entre nós, enquanto igreja brasileira, meus irmãos, porque nós somos uma mistura de religiões afro, com alguma herança europeia mística, e aí no Brasil surge um tipo de
profetismo, entre muitas aspas, que está muito mais relacionado a encantamento, adivinhação e magia. De maneira que algumas pessoas crescem e se tornam referência no meio dos cristãos, porque elas operam por meio de adivinhação. As pessoas, inclusive, elas medem um profeta se ele acerta o que ele está dizendo. E nós vamos perceber que, embora isso é uma característica do ofício do profeta, não é esse o ponto principal. Um profeta sempre fala de acordo com os termos da aliança de Deus, nunca além e nunca quem. Quem me entende, diga amém. Então, nós vamos voltar ao texto algumas vezes, mas vamos para algumas aplicações. O estudioso de Antigo Testamento, J.A. Thompson, comentando esse texto, diz: as nações politeístas que cercavam Israel eram dadas a toda espécie de práticas mágicas e supersticiosas para descobrir a vontade dos deuses, ou mesmo para compelir suas divindades a agirem de maneiras determinadas. Ouça, então esse tipo de coisa, ou o centro do ministério profético é revelar a mente e a vontade, aqui no caso dos falsos deuses, mas no caso de Yahvé, do Deus de Israel. Tais práticas eram todas proibidas a Israel por serem uma abominação aos olhos de Yahvé. J.A. Thompson continua e diz: Yahvé, contudo, faria sua vontade conhecida através dos seus profetas, cujas palavras seriam plenamente compreensíveis ao povo, em contraste com as revelações ambíguas e misteriosas dos que operavam com magia e adivinhações. Agora eu quero que você tenha em mente que o texto que lemos, ele é muito interessante, porque ele tanto estabelece o profetismo em Israel, o ofício de uma linhagem profética, como fala de um profeta específico. Quando você olha para o versículo 15, a Escritura diz: o Senhor, o seu Deus, levantará do meio dos seus irmãos um profeta. E olhe para a sua Bíblia, deixe aberto, que eu quero que você tenha essa sentença. Olha só, Moisés diz: ouçam-no. Agora você precisa relembrar de quem é Moisés para aquele povo. Cara, Moisés era o grande profeta que realizou sinais e prodígios e tirou Israel da mão de Faraó. E de repente esse grande profeta, de maneira que Deuteronômio capítulo 34 vai dizer que nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés. Ninguém foi um profeta da envergadura e da capacidade de ver o eterno propósito de Deus e comunicar a sua vontade e exercer sinais e prodígios, como Moisés. Mas Moisés diz: o Senhor Deus levantará do meio dos seus próprios irmãos um profeta. E ele diz: ouçam-no, como já demonstrando que o que Moisés representava, a lei, não era um fim em si mesmo, não era toda a revelação, não era a plenitude da revelação de Deus, ok? Haveria um profeta que falaria da mente e do coração de Deus com maior clareza que Moisés. Isso é incrível. Lembre-se que os hebreus estão pensando: alguém maior do que você, Moisés. Ele diz: ouçam-no, e eu quero que você guarde isso, porque nós vamos, ao longo do sermão, conectar esse texto com o cumprimento dele, e é realmente extremamente maravilhoso. Aí ele lembra que eles pediram isso aos pés do Monte Horebe. No versículo 18 ele torna a dizer: levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você, porei minhas palavras na sua boca. Ele lhes dirá tudo o que eu ordenar. Se alguém não ouvir as minhas palavras, que o profeta falará em meu nome, eu mesmo pedirei conta. Olha o verso 20, agora volta para o ofício profético e diz: mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que eu não ordenei, mas falar em nome de Deus, terá de ser morto. Opa, peraí, você está falando de um profeta ou de uma linhagem profética? As duas coisas, diga, as duas coisas.
Então esse é um texto messiânico que fala como Cristo, como a plenitude, como já sabemos, e spoiler do sermão, como a encarnação de tudo o que Deus disse, como o cumprimento perfeito de tudo o que Deus falou ao seu povo. Mas o texto também está falando sobre como Deus comunicaria a sua vontade, e não era semelhante às nações pagãs, com adivinhação, encantamento e magia, era por intermédio do ministério profético. Então nós precisamos entender que quando pensamos em Cristo como o profeta final, isso implica também num ministério profético a partir do ministério de Cristo, não em detrimento do ministério de Cristo. E o texto vai desdobrando e mostrando como funcionaria essa atividade profética. Então é importante relembrar, todo o ocultismo, superstições, toda a arte de adivinhação, feitiçaria, todo espiritualismo, etc., tudo isso é abominação a Yahvé e atraía o juízo de Deus sobre quem praticava. Por quê? Ouçam, a prática de consultar poderes invisíveis por meio de tais recursos era equivalente a admitir que havia um poder alternativo a Yahvé, ou impede igualdade com o Senhor. E isso era rebelião. Então ouça só, por que Deus proibia essas práticas abomináveis de adivinhação, de encantamento e de magia? Porque equivalia a encontrar um outro método para conhecer a mente e o coração de Deus para o seu povo. Mas o próprio Deus diz, eu farei isso por intermédio de uma linhagem de profetas, até que eu levante do meio de vossos irmãos o profeta. Ouçam-no, e há de ser que a alma que não ouvir, eu lhe pedirei conta. Então nós percebemos que isso foi gerando no povo hebreu uma esperança de um grande profeta. É isso que inclusive o texto de Malaquias acaba falando, quando as pessoas acham que é Elias esse grande profeta. Que Moisés foi um profeta poderoso, de acordo com as escrituras, o maior, mas depois dele vem Elias, e quando Elias vem, então Israel pensa que Elias seria este profeta prometido por Deus, mas não, e eu estou tentado a não dar o spoiler aqui, porque quando você entende a narrativa, ontem eu fiquei assim muito quebrantado, né, de cara, como Deus, e deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te explicar, de novo, se você não entendeu, nosso Deus é um contador de histórias, repete comigo, nosso Deus é um contador de histórias. Ele ama contar histórias. Então a revelação bíblica vai se desdobrando e há essa expectativa do profeta levantado do meio dos irmãos de Israel, do meio do ministério profético. Então nós temos Moisés, nós temos Elias, nós temos Eliseu, nós temos Jeremias, nós temos Isaías, nós temos Ezequiel, temos Oséias, temos muito profetismo. E esses homens comunicam a mente e a vontade de Deus com muita clareza e exercem sinais e prodígios, mas não como o profeta final. Porque dando o spoiler que eu não queria dar, ele não é só o cumprimento da palavra de Deus, ele é a palavra de Deus que encarnou. Nele se cumpre toda a esperança. Então, essa prática era condenada porque equivalia a admitir um poder alternativo ao Senhor. Não, nós podemos conhecer a mente e a vontade de Deus por outros métodos. Gente, escuta, presta atenção que eu vou amarrar isso. O que o povo evangélico, como Benjamin fala, evangélico faz hoje? Está atrás de crendice. Ontem ainda havia um desses falsos profetas que se tornou famoso, chamado Leonardo Salles, para você não ter dúvida. E tem um casal que eu muito amo, que está seguindo esse cara. E eu ontem, fazendo meu sermão, falei, cara, meu Deus, me ajuda, Brasil. Socorro! Por quê? Porque o cara acerta. Irmão, espírito de adivinhação, as pessoas estão procurando outras formas para conhecer a mente e a vontade de Deus, em detrimento da forma que Deus fala. Quem está me entendendo, diga amém. E não fica meio chateado de eu falar nome, que eu vou lembrando de outros ao longo do sermão. Glória a Deus.
Porque nós não podemos deixar esses falsos profetas, encantadores e adivinhos transitarem no nosso meio sem serem confrontados. Quem está me entendendo? E é uma patifaria, né? Você recebe os memes ao longo da semana, das pessoas procurando conhecer a mente e a vontade de Deus, por outros métodos que Deus não estabeleceu. Ok? Então nós vamos perceber como Deus fala. Mas, avançando ainda, J.I. Thompson avança no raciocínio e diz: não somente é impossível descobrir o futuro por meio de tais práticas, mas elas mesmas são proibidas por Deus àqueles que são membros da família da aliança. Olha a conclusão: Deus tem outros meios de fazer conhecida sua vontade a seu povo. Então essas pessoas que elas consultam esse tipo de adivinho, de cartomante, de enganador, inclusive de religiões também dessa natureza, mas eu estou falando no meio do evangelicalismo brasileiro, isso é muito comum. As pessoas estão sempre atrás de um profeta, alguém que revele para elas a mente e a vontade de Deus, quando na realidade Cristo já é a plenitude revelada da mente e da vontade de Deus, e nós encontramos tudo a respeito da pessoa do Evangelho, que é Cristo, na palavra de Deus. Ouçam, exclusivamente na palavra de Deus. A revelação especial. Então, Thompson conclui e diz o seguinte: Yahvé levantaria uma linhagem de profetas. A vontade de Deus seria descoberta através de um profeta, não através de adivinhos, magos ou invocadores de espíritos. Preste atenção. Por que as nações pagãs praticavam esse tipo de encantamento, adivinhação e magia? Porque elas queriam conhecer o sobrenatural, o invisível, a mente e a vontade dos seus deuses. Então elas usavam uma sorte de práticas, até mesmo sacrificarem os seus filhos no fogo, a fim de que aquelas divindades comunicassem sua vontade àquele povo. E Deus coloca Israel nesse contexto e diz: não imitem, não tomem parte, não participem desse tipo de iniciativa que procura conhecer a minha mente, a minha vontade, o meu plano eterno, por outros métodos que eu não estabeleci. E eu já posso relembrar vocês, isso é sola escritura. É somente a palavra de Deus, inspirada, inerrante, infalível e suficiente. Diga comigo, a Bíblia é a revelação de toda a mente e vontade de Deus para mim. Ela é inspirada, infalível, inerrante e suficiente. Eu não devo buscar outros métodos. Mas para nós as Escrituras que falam do Cristo que encarnou não são mais suficientes. Então, seguindo, Yahvé, por intermédio de uma linhagem de profetas, iria trazendo diferentes porções do seu supremo propósito. Uma coisa que é maravilhosa nos profetas, se você não sabe, o Antigo Testamento com frequência usa o termo hebraico navi, que significa vidente. Os profetas eram videntes, ou aqueles que veem. Veem o quê? O plano da redenção. Um grande exemplo disso está em Isaías, capítulo 6, quando Isaías começa a falar sobre a vinda do Messias, e ele diz: um menino nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, seu reino durará para sempre. Olha que coisa interessante, eu sempre digo isso, os profetas viam um quadro todo. Ele fala de um menino e de um reino eterno. Ele não passa nem pela cruz, ele não passa por detalhes, ele já diz: Deus dará um filho a nós como sinal, e ele reinará para todo sempre, da linhagem de Davi. Então os profetas eram os navis, ou nabi no hebraico, os videntes, aqueles que têm a capacidade de ver. Ver o quê? Demônio? Não! O plano de Deus!
Ah, eu acho que eu tenho um dom porque eu consigo ver demônio. Querido, você está perturbado. Mas seja livre agora em nome de Jesus, aleluia. Calma, há um dom espiritual chamado discernimento de espíritos, amém? Amém? Mas deixa eu até te dar uma dica. Se o teu discernimento de espírito só funciona para o mal, peça para ver o bem. Tem uma pessoa aqui hoje, vou olhar para ela aqui agora, que um dia ela me disse, quando era só uma garotinha, que ela estava sofrendo com influência demoníaca. Coisa grave, coisa séria. Viu os demônios que pareciam estar em carne. Coisa feia, coisa feia. E um dia eu falei para ela, ela dizia, pastor, só está piorando. E era sério, eu via nos olhos dela que era verdade. Eu disse, então, se os seus olhos são abertos, peça ao Senhor que te mostre os seus anjos. Ela disse que naquela mesma noite, quando ela viu um ser demoníaco, ela disse, Senhor, abre os meus olhos para ver os seus anjos. E ela viu um ser angelical dentro da casa dela. Amém? Ver só o Satanás, não, né, irmão? Ninguém merece passar o dia todo vendo o capeta, né? Já tem que se olhar no espelho toda hora. Aí é luta, né, Brasil? Glória a Deus, quem está feliz aí, amém? Olha Deus. Então, olha só, gente, existem dons espirituais, é um assunto que a gente pretende tratar no ano que vem, mas escuta, quando os profetas são chamados de videntes, significam que eles tinham a capacidade de ver o plano da redenção. E Deus mostrava isso por intermédio de um monte de imagens, que não faziam sentido para nós, mas faziam para eles. Você lembra? Deus faz algumas coisas para treinar a habilidade dos videntes, dos profetas. Deus mostra uma árvore para Jeremias. E ele pergunta, Jeremias, o que você está vendo? Ele diz, uma árvore. Ele diz, ok, está vendo direitinho, vamos continuar. Lembra disso? Deus está treinando a habilidade de ver. Então os profetas viam o plano eterno de Deus e comunicavam a mente e a vontade de Deus para com o seu povo. Por isso, Yahvé proibia outros métodos. Era por intermédio da linhagem de profetas, mas haveria um profeta que então comunicaria em plenitude, diga comigo, a mente e a vontade de Deus para o seu povo. Ok? É isso que o texto nos diz. O texto também mostra como a lei, ou como funcionaria o ministério profético, e ele apresenta um arranjo literário bem simples, o texto que nós vimos, como deve funcionar o ministério profético. Primeiro, enumera-se as práticas proibidas. O texto está demonstrando, não podemos exercer ministério profético por meio de adivinhação e encantamento. Não podemos exercer o ministério profético por outras formas que não seja recebendo a revelação do próprio Senhor, versos 9 a 14. Segundo, explica-se o ofício do profeta, dos versos 15 a 18. Ou seja, vamos voltar nisso, mas Deus diz, em sua boca colocarei as minhas palavras. Assim funcionava o ministério profético. E as outras duas leis de como deveria funcionar, o verso 19 faz referência àqueles que rejeitam a palavra profética, que não ouviriam aquele profeta que seria levantado. E os versos 20 a 22 apontam para a possibilidade de corrupção do ofício profético. Por isso, essa linhagem profética não era ainda a plenitude da revelação da mente e do coração de Deus para o seu povo. Porque um profeta poderia corromper o seu ofício profético, como é o caso de Balaão, que é um profeta do Senhor, mas que coloca à venda o seu dom espiritual. Parece os nossos dias, né? Deixa de ser um profeta e se torna um adivinho. Ok? Então, estabelece essa linha bem básica de como funcionaria e qual o objetivo. O texto, então, vai deixar claro o quê? O modus operandi de Deus. E o modus operandi de Deus com os seus profetas era, em sua boca colocarei as minhas palavras. Era Yahvé quem comissionava e enviava o profeta. Por essa razão, o profeta podia dizer, assim diz o Senhor. Vocês sabem que ninguém deveria usar hoje essa expressão? Porque hoje nós temos o cânon e as escrituras como a palavra de Deus total. Ninguém pode estar orando por alguém, e ainda que exercendo um dom espiritual como de palavra de conhecimento,
descrito lá em 1 Coríntios capítulo 12, o que é uma palavra de conhecimento? É uma informação que Deus compartilha com alguém para edificação, consolo ou encorajamento, desde o seu nascimento até aquele dia. É um fato sobre você. Alguém já experimentou isso? Eu já. Isso não é o mesmo que a atividade dos profetas da primeira aliança. É uma palavra de conhecimento, e muitas pessoas ficam, oh meu Deus, ele é o santo homem de Deus. Não! É só um dom espiritual corriqueiro na vida da igreja, que deve acontecer. Mas ninguém pode dizer, assim diz o Senhor. Quem está me entendendo? Porque ninguém tem mais essa prerrogativa como os profetas da antiga aliança, os apóstolos da nova aliança têm, porque eles lançaram o fundamento e as escrituras estão encerradas. Então nós podemos orar por alguém, e talvez aconteça com você, de você estar orando por alguém e ter uma impressão sobre aquela pessoa. Pode acontecer. E você, em humildade, deve perguntar, querido, eu tive uma impressão enquanto orar por você sobre isso aqui, faz algum sentido? E se a pessoa falar assim, não precisa, diga glória a Deus, vamos seguir orando então. Deus está te encorajando, te consolando e te edificando, porque esse dom de profecia, nesse aspecto de palavra de conhecimento, lá em 1 Coríntios 14, versículo 1 a 3, diz que quem profetiza, edifica, consola e exorta, é para edificação, consolo e encorajamento. É comum esse dom na vida da igreja, amém? Não é o mesmo que a atividade profética da antiga aliança, tampouco com o serviço apostólico da nova aliança. Não tem pé de igualdade de autoridade. E você não tem alguém que tem o dom, esse irmão tem o dom, vamos consultar o oráculos, tipo na Matrix, assim. É você, o Neo. Você precisa se encontrar. Matrix é top, né? Se você nunca assistiu Matrix, ou se assistiu e não gosta, há uma chance grande de você não entender o plano de Deus. Olha só, diga comigo, um verdadeiro profeta... Todos, lá no fundão, um verdadeiro profeta sempre exigia lealdade para com a aliança de Deus. Então a principal evidência de um profeta não era só se ele acertava, era importante ele acertar, mas se ele reivindicava que as pessoas mantessem a sua aliança com Deus nos termos de Deus. Então, muito do que vemos por aí não é profetismo, não é o dom de Deus. É adivinhação mesmo, é encantamento. E o próprio texto deixa claro, meus irmãos, que um dos problemas que seria resultante disso é que um movimento profético permitiria que falsos profetas se levantassem no meio do povo. E assim tem sido por toda a história. Nem todos que reivindicavam tal comissão eram profetas legítimos de Yahvé. Então, duas respostas aqui no texto são oferecidas a nós. Primeiro, ouçam, as palavras do verdadeiro profeta acontecem de fato. Todavia, tal evidência podia às vezes ser fornecida de maneira enganosa. O próprio Paulo, escrevendo à igreja que estava em Corinto, diz que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Então, não seria perplexidade que os seus ministros também se passassem por profetas, sendo estes falsos profetas ou falsos mestres. É uma coisa muito interessante, escute, que enquanto o Antigo Testamento fala de falsos profetas, a ênfase do Novo Testamento é em falsos mestres. E nós percebemos que o trabalho dos mestres, hoje na igreja, é equivalente também ao trabalho dos profetas, porque os profetas ensinavam ao povo os oráculos de Deus, ensinavam ao povo a vontade de Deus. Quem me entende, diga amém. Então, a primeira resposta é, acontece o que foi profetizado e está dentro da aliança de Deus. Tem algumas pessoas que acham que Deus não tem nada para fazer e ele fica falando da cor da sua meia. Tipo assim, você está com uma meia dessa cor, para que você saiba que é o Senhor. É o Senhor das moscas, o Belzebu, o Baal. Adivinhação, gente. Isso é muito comum. As religiões afro, sem criticar as pessoas, mas as práticas, usam isso com larga escala, gente. Adivinhação, olha,
Funciona muito. E hoje em dia, com a internet, com o chat GPT, estatística quase chega lá. A chance de você acertar é grande. Segundo, o verdadeiro profeta falava por Deus. O falso profeta, presunçosamente, suas próprias opiniões. E muitas vezes, por trás dessas declarações falsas, havia o desejo de agradar os homens. Então preste atenção. O ministério profético nunca fala para agradar os homens. Ele sempre requer que os homens cumpram a aliança de Deus. Amém? Sempre aponta para a aliança. Nunca para si mesmo ou para quem está recebendo a palavra profética. Ok? Para avançarmos, então, a profecia nos tempos bíblicos e atuais. Porque já estamos trabalhando um pouco disso, e depois vamos para o cerne da mensagem, que é Cristo como profeta final, mas é uma ocasião oportuna para falarmos sobre isso. Então, em um livro altamente recomendável, Profetas, a profecia nos tempos bíblicos e atuais, subtópico do livro, o reverendo Augustus Nicodemos fez uma larga pesquisa sobre o ministério profético e traz para nós algumas coisas que serão de grande valia. Reverendo Augustus, diz o seguinte: a Escritura ensina e a igreja crê que, como instrumento para predizer as várias etapas do plano divino de redenção, a profecia cumpriu sua finalidade, por intermédio dos antigos profetas e dos apóstolos, os quais registraram de forma inspirada e infalível as etapas ainda futuras da história da redenção, como a segunda vinda de Cristo, a ressurreição dos mortos e o juízo final. Então, esse tipo de ministério, o ofício do profeta, nos moldes do Antigo Testamento, e o ofício do apóstolo, nos moldes do Novo Testamento, cessaram. E por que cessaram? É óbvio a história bíblica. Porque profetas na antiga aliança, apóstolos na nova aliança, ensinavam ao povo da aliança a respeito da mente e da vontade de Deus. E com a encarnação de Cristo como palavra, esse ministério alcançou sua plenitude. Quem me entende, diga amém. E a nossa vida seria mais tranquila se entendêssemos isso. Isso não equivale a pensar, no caso como o reverendo Augustus, e eu discordo, que todos os outros dons cessaram. Não, mas que o ministério de profetas e apóstolos encerrou, sim. Não há amparo na Bíblia para crer que existem profetas e apóstolos. Por quê? Porque os apóstolos, já vamos ver, são os herdeiros legítimos dos profetas. Sua tarefa é traduzir, ensinar, proclamar, comunicar a mente e a vontade de Deus, as etapas da história da redenção. Nós já temos a revelação completa, digam graças a Deus. Pô, meu irmão, coisa boa, não precisa mais fazer macumba gospel. Deus, qual é a sua vontade para a minha vida? Que você viva para o louvor da sua glória. Efésios 1:6, 1:12, 1:14, primeira pergunta das 52 que fazemos todos os anos, do Catecismo de Fé de Westminster: qual é o fim principal do homem, família? Glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Qual é a sua vontade? Que você viva integralmente para o louvor da glória de Deus. Escute, como? Não importa tanto. Por intermédio de que profissão, de que área? Não importa tanto. Importa em você saber responder: como eu vou poder ter uma vida que glorifique a Deus em tudo? Pastor, que faculdade eu faço? Medicina ou educação física? Sei lá. Eu já tenho um filho que eu vou ter que ajudar a escolher. Não importa. Responda você, reflita você: como eu vou poder glorificar mais a Deus? E aí tudo que fizermos, fazemos para que a nossa vida renda glória ao Senhor. Então, nós não precisamos de uma revelação extra-bíblica de pseudos profetas e de pseudos apóstolos. E o caos que se estabelece na igreja do Senhor nos nossos dias, se dá porque ela crê na continuidade de profetas e apóstolos. E esses tais profetas e apóstolos vivem conduzindo o povo de Deus para o engano. E sabem como? É porque eles acertam muitas previsões.
E as pessoas não entendem que não era apenas acertar o que foi dito, mas o que foi dito precisava estar cativo da aliança de Deus. Diga amém. Se alguém fala de acordo com a vontade de Deus, então esse alguém com P minúsculo ou com A minúsculo é um profeta, é apóstolo. Porque de fato toda a igreja de Cristo é profética e apostólica, porque ela comunica aos homens a mente e a vontade de Deus, revelada na sua palavra, encarnada no seu Filho. E o próprio Jesus disse, mas é que eu estou aqui, né, eu recebo direto de Jesus, eu não preciso da Bíblia. Tem gente que também diz isso, é que eu estou num patamar diferenciado. Jesus disse assim, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, em Mateus 22. E depois em João 5,39 ele diz, as Escrituras testificam de mim. Cristo diz aos homens da sua época, examinem as Escrituras, pois elas testemunham ao meu respeito. Então não há contradição entre a palavra encarnada, Cristo, e a palavra inspirada, as Escrituras. As Escrituras registram a palavra que encarnou. É verdade que Deus não nos enviou um livro, Deus nos enviou seu Filho. E seu Filho falou, e aqui temos o registro, tanto daquilo que foi falado na antiga aliança, quanto na nova aliança. Quem me entende, levanta a mão e diz amém. Então é importante entendermos que como instrumento para predizer as várias etapas do plano divino de redenção, a profecia cumpriu sua finalidade por intermédio dos antigos profetas e dos apóstolos, os quais registraram de forma inspirada e infalível todas as etapas, assim por dizer, da história da redenção. Sabe qual é o problema? Um dos problemas que nós temos é o senso de protagonismo. Especialmente em dias como os nossos, a teologia da alta performance faz você se achar alguém. Cara, que é o problema é que você se acha importante, tipo assim, cara, eu vou marcar a história. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa assim, bem dolorosa assim, de ouvir. Cara, você, eu, todos nós aqui, somos meros coadjuvantes da grande história de Deus. E muito provavelmente nenhuma pessoa nesse salão, a começar por mim, ou que ouvirá esse sermão pela internet, será lembrada na grande história de Deus. Pode ser, mas acho improvável. Eu e nós não estamos dizendo que Deus não fala mais, que o Espírito não testemunha em nosso interior, que a vida cristã é meramente a vida de um livro. Não é isso que eu estou dizendo. O Espírito, inclusive, ilumina a palavra de Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Só que nunca fora da aliança de Deus. E o método mais seguro para ouvirmos Deus é na Bíblia. Não tem erro, ela é infalível, inerrante, inspirada e suficiente. Quem está me entendendo, diga amém. Agora, para entendermos as Escrituras, precisamos tanto estudar e nos esmeirar, quanto que o Espírito nos ilumine. Então, como instrumento para predizer as várias etapas do plano de redenção, o ministério de apóstolos e profetas findou. Por quê? Porque a história da redenção e o plano de Deus está claramente revelado na sua palavra. Quem está me entendendo, diga amém. Na dúvida, leia Efésios capítulo 1, isso vai ficar mais claro. Então ouça, as Escrituras registram que Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, por meio dos profetas no Antigo Pacto, e que agora tem nos falado pelo seu Filho, já vamos nesse texto bíblico. E essa revelação em Cristo se encontra registrada nas Escrituras, a qual é a nossa única regra de fé e prática, e por meio da qual Deus ordinariamente guia o seu povo. Olha que coisa interessante. Ainda que, então, assim como o veículo de revelação divina, ela cessou com apóstolos e profetas, os quais lançaram os fundamentos da Igreja de Cristo. Conclusão da fala do reverendo Augusto. Agora, os que leem a Bíblia poderiam me perguntar, mas pastor Leandro, há profetas no Antigo Testamento, no Novo Testamento, não há? A Bíblia não registra que tinha uma galera que profetizava lá? Olha só, ainda que no Novo Testamento achem-se registrados alguns casos de orientação divina por intermédio de profecia,
eles não devem ser tomados como normativos para a igreja de hoje. Ouça, uma vez que o que estes profetas profetizaram não foi registrado nas Escrituras por não ter autoridade similar à mesma. Por exemplo, a Escritura diz em Atos que as filhas de Filipe profetizaram. Está escrito que profetizaram? Não, porque não tem pé de igualdade com o serviço profético da antiga aliança, nem com a atuação dos apóstolos, que são os sucessores legítimos dos profetas. Falaram debaixo de inspiração divina. Nesse sentido, profetizar é, debaixo de inspiração divina, comunicar a mente e a vontade de Deus revelada em sua palavra. Diga comigo, profetizar é, debaixo de inspiração divina, comunicar a mente e a vontade de Deus revelada em sua palavra. Ok? Então, concluímos essa sentença. Embora encontremos profetas no Novo Testamento atuantes nas igrejas locais, até mesmo estes estavam submissos à autoridade dos apóstolos, os sucessores legítimos dos profetas do Antigo Testamento. Presta bastante atenção para a gente ir avançando. Os apóstolos interpretaram as profecias e as inseriram em seu tempo e na história da redenção, e também levaram elas adiante com mais clareza. Por exemplo, você precisa tanto dos textos proféticos de Isaías, a respeito da história da redenção e do eterno propósito de Deus, quanto você precisa dos textos paulinos, das cartas de Pedro, porque eles montam o quadro todo na grande história de Deus. Ok? Então, esses profetas que atuavam nas igrejas locais, como 1 Coríntios 14, como Atos, como Ágabo, que aparece a Paulo, amarra o cinto de Paulo, não tem. O que Ágabo escreveu? Nada, porque Ágabo não era um profeta igual aos da antiga aliança e não era um apóstolo. Ele falou debaixo de inspiração divina, ele trouxe orientação, mas isso era atípico, porque o Novo Testamento ainda estava sendo produzido por Paulo, que Ágabo profetiza para ele, inclusive. Quem está me entendendo aí, sacode a mão e diz amém. Você lembra que quando o Espírito Santo cai, no dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, no versículo 16, em especial, Pedro se levanta para pregar e diz: homens, ouçam-me, esses homens não estão bêbados, sendo ainda 9 horas da manhã. Aí então Pedro, apóstolo, disse: isso é o que foi dito pelo profeta Joel. E há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então o que os apóstolos faziam? Interpretavam as profecias e as inseriam no seu tempo. Nós não podemos fazer isso, que as Escrituras já fizeram, ok? Então, uma vez mais, dessa forma, revelações, predições, eventos relacionados com a vida de indivíduos não devem ser encorajados nem esperados como ocorrência normal nas reuniões do povo de Deus, tampouco recebidas sem autoavaliação e exame. Aí eu queria que Deus me entregasse uma palavra sobre o que eu tenho que fazer. Querido, leia a Bíblia. Porque entre nós não há cartomantes, não há oráculos, as Escrituras são suficientes. Então a profecia hoje deve ser entendida como exposição e aplicação das Escrituras no poder do Espírito Santo. Repete comigo, a profecia hoje deve ser entendida como exposição e aplicação das Escrituras no poder de Deus, ou do Espírito Santo. É isso que as Escrituras nos mostram. Inclusive, lá em Apocalipse 19:10, anota aí, para a gente não precisar ler, nos é dito que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O que significa que o propósito central da profecia é o testemunho da verdade sobre Cristo, a qual se encontra revelada nas Escrituras. João vai adorar um anjo em Apocalipse 19, ele se ajoelha e o anjo lhe diz: não faça isso, eu sou seu conservo. Ele diz: adora a Deus. E então o anjo diz:
Porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, ou a profecia é o testemunho a respeito das verdades sobre Cristo. E essas verdades são encontradas nas Escrituras, pois Cristo disse: examine as Escrituras, pois elas testemunham de mim. Quem entende como o quadro é muito bem amarrado por Deus? Ok? Agora, então chegamos naquela grande expectativa: Cristo, o profeta final. Quantos me entendem? Digam amém. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 17 agora, para avançarmos. Mateus capítulo 17. Vamos ler do verso 1 ao 5. Enquanto você abre, repete comigo: o profeta revelava a mente e a vontade de Deus para o seu povo. E uma coisa muito importante de entender sobre o ministério profético da antiga aliança, o ministério apostólico da nova aliança e o serviço profético da igreja. O profético, assim por dizer, para somar tudo que os profetas do Antigo Testamento, tudo que os apóstolos do Novo Testamento e tudo que o povo de Deus, a igreja, faz hoje, o profético fala daquilo que é eterno. Não necessariamente prevê o futuro. Mas por falar daquilo que é eterno, por vezes, isso é uma previsão de futuro. Então ouça, os profetas viam o plano eterno de Deus, como eu já mencionei. Quem entendeu isso aqui? Levanta a mão aí. Então o profeta fala do que é eterno, não do que é futuro apenas. Ele está vendo todo o plano redentor de Deus. E a igreja, enquanto comunidade profética, tem que falar ao mundo do eterno propósito de Deus, manifestado plenamente na pessoa do seu Filho. Ok? Então isso é fundamental. Agora, Mateus 17, verso 1, diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Verso 3. E eis que lhes apareceram, lê aí, Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, respondendo, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui, louvando a Deus. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Olha só, Moisés e Elias são os 2 maiores profetas da história. Nunca profetas viram com tanta clareza o eterno propósito de Deus e exerceram sinais e prodígios como Moisés e Elias. Mas eles não apenas representavam a plenitude daquela linhagem de profetas, dita em Deuteronômio 18. Eles representavam a lei e os profetas. Moisés é que deu a lei ao povo, e Elias é a maturidade da atividade profética em Israel. Então, quando Moisés e Elias estão com Cristo, Deus está mostrando que toda a lei e todo o serviço e atividade profética da antiga aliança apontava para quem? Cristo. E olha que maravilhoso, lembra que em Deuteronômio 18, verso 15, foi dito: eu levantarei do meio de vocês um profeta semelhante a Moisés. E Moisés diz: ouçam-no. Então olha o verso 5. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é meu amado filho, em quem me comprazo. Em quem me comprazo? Ouçam-no. Ou seja, agora, a plenitude do que Deus disse é Cristo. A lei
e os profetas encontraram seu significado. Então tudo deve ser interpretado, ouça, não descartado. Jamais, não descartamos a lei, não descartamos os textos proféticos. Nunca o Antigo Testamento é tão inspirado quanto o Novo Testamento, diga aleluia. Mas eles são interpretados à luz de Cristo. E é maravilhoso que se cumpre Deuteronômio 18 em Mateus 17. Este é meu filho amado em quem tenho prazer, escutem-o. Irmãos, e eu quero enfatizar uma coisa aqui, você tem ouvido a voz de Cristo? Ah, mas eu quero saber a vontade de Deus, mas eu estou inquieto, mas eu estou ansioso. Ouça o Filho de Deus. Ai, pastor, eu queria um conselho. Por vezes você não precisa de gabinete pastoral. Você precisa ouvir o Filho do Deus vivo. Por intermédio do Espírito e por intermédio da palavra. Os dois veículos mais seguros para ouvirmos a voz do Filho de Deus. O Espírito dentro de nós. A palavra diante de nós. Vou dizer de novo, os dois veículos mais seguros para ouvirmos a voz do Filho de Deus, o Espírito dentro de nós, a palavra diante de nós. E o Espírito nunca vai falar algo que não esteja de acordo com a palavra escrita. E as Escrituras nunca vão se opor a nada que o Espírito gere em você. Se você tem um sentimento, acha que é de Deus e a Bíblia condena, é o capeta, irmão. Sabe esses memes que estão na moda, o cara vem e dá um conselho bem louco assim, daí o cara fala, é? Qual é o seu nome? Satanás. Não está na moda? Você está vendo esses reels assim? Então, olha só, nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que Cristo, como palavra encarnada, é a plenitude, pois dá concretude, olha só, ao que foi predito. A palavra encarnada é a plenitude da profecia, pois dá concretude material ao que foi predito. Cristo, como palavra encarnada, Ele é o cumprimento de tudo aquilo que Deus falou, por intermédio dos apóstolos e dos profetas. Por isso nós estamos falando de Jesus como a pessoa do Evangelho, sabe por quê? Porque o Evangelho não é sobre um conceito ou uma ideia, é sobre a pessoa bendita de Jesus. O Filho de Deus vivo, que fala com o seu povo pelas Escrituras e pelo Espírito. Deus não está em silêncio, diga aleluia. A não ser que Ele esteja tratando algumas coisinhas com você, aí para você não vale. Mas via de regra, Deus ainda fala. E eu sempre digo que aquele período, aquela folha em branco, de 400 anos de Malaquias a Mateus, Deus não estava em silêncio. Deus estava falando, arrependam-se. Então, muitas vezes, quando você acha que Deus está em silêncio, é porque Ele já disse o que você deveria fazer, mas você está resistindo e não se arrepende. Portanto, Deus não irá falar nada novo com você, até que você faça aquilo que Ele já disse ontem. Vou dizer de novo. Deus não falará nada novo com você sobre amanhã, até que você faça o que Ele já disse ontem. Quando Deus fica em silêncio, a página em branco, não é que Ele não está falando, Ele está dizendo, arrependam-se, vocês quebraram os termos do meu pacto. Ai, não estou ouvindo Deus. Cuidado, irmão. Talvez Ele esteja, página em branco entre Malaquias e Mateus. Talvez Ele esteja dizendo, se arrependa. Você não está andando de acordo com a minha aliança. Quem está me entendendo, diga amém. Agora vai a Hebreus capítulo 1. E vamos avançando para as nossas conclusões. Esse texto de Mateus é maravilhoso, gente. A transfiguração. Quando Moisés e Elias demonstram que Cristo é o profeta. Por que é importante entender que Cristo é o profeta final? Porque você vai parar de ficar impressionado com pessoas que têm dons espirituais ou encantamento. É importante, também entendemos aqui, eu só falei do negativo, espírito de adivinhação, de encantamento e magia,
o falso profetismo aí no neopentecostalismo. Eu queria lembrar de mais nomes, mas me falta a memória. Agora acho que é Deus que está poupando vocês. Eu queria dar uma lista aqui. Eu queria até ter feito um slide assim de falsos profetas a você condenar. Aí você entra no perfil, posta Gálatas 1:6 e bloqueia. O grande movimento. Maldito seja todo aquele que falar fora da aliança de Deus. Amém? Então, olha só. Eu só falei da parte negativa, mas a gente também pode cair no risco, no erro, de estimar e admirar alguém tanto que exerce dons espirituais, que esquecemos que Cristo é o profeta final. Querido, deixa eu te falar uma coisa, se você escuta mais a minha voz, ou de qualquer pastor aqui do que a de Cristo, tem uma coisa muito errada com você. Se você só abre as escrituras no culto dominical, deixa eu te falar uma coisa bem de verdade, você não é crente, te enganaram. Mas você pode se arrepender agora, clamar a Jesus e ser salvo. Diga amém. Então olha só, presta atenção, Hebreus capítulo 1, verso 1. Quem encontrou, diga amém. Até baixou o amém aí. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. É por isso que o serviço de apóstolos e de profetas, como no Antigo Testamento e no Novo Testamento, encerrou, porque o Filho encarnou. O fundamento está posto. E Deus fala conosco pelo Filho. Olha, eu só citei o texto, mas eu acho que é importante ler. Abre João capítulo 5, versículo 39. Porque vai que, pastor Fabiano Crem, que as pessoas ainda acham que tipo assim, cara, eu quero ouvir Jesus. Que tem algumas pessoas também que fazem de Jesus tipo o seu namorado, assim, é muito estranho, cara. Eu estou aqui vestindo a sandália de Jesus. Dá uma segurada, irmão. Estou aqui cheirando o cabelo. Irmão, dá uma segurada. É o Filho do Deus vivo, majestoso. Amém? Que assim, ó. Aleluia. É que tem umas pessoas criando um Jesus meio esquisito. Ele é até meio afeminado, velho. Tipo assim, Jesus não é teu namorado. Quem está me entendendo, diga amém. Jesus é o Senhor. Glória a Deus. Dá uma segurada. Só os antigos entenderam. João 5,39. Quem achou, diga amém. Examinai as... Não, vamos fazer melhor. Nós vamos todos ler juntos nas versões que você tem aí. Vai lá, vou contar até 3. 1, 2, 3. Aleluia, não deu certo isso. É mais ou menos assim que você ouve Deus, né? Examinai as Escrituras, porque vocês cuidam ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ouça, Cristo é a plenitude do que Deus falou, porque dá concretude ao que foi predito. Deus falou de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas a nós nos últimos dias nos fala pelo Filho, e as Escrituras revelam a pessoa do Evangelho, que é Jesus, sua obra e natureza. Não carecemos de métodos estranhos. Amém? Glória a Deus. Então, para a nossa conclusão, agora, isso implica em nossa vocação profética. Diga assim, somos um povo profético? Meu Deus do céu. Ai, vocês estão até assim, olha, com esse encorajamento, você fica imaginando você pregando o evangelho com essa vitalidade aí. Acho que é o calor, né? Aleluia. Olha só, gente, nesse sentido, um profeta é alguém que é movido a proferir um discurso da parte de Deus, debaixo da orientação de Deus, com a autoridade de Deus
sob o poder do Espírito Santo de Deus. Então nós somos uma comunidade profética, porque falamos da parte de Deus, a partir da orientação e dos oráculos de Deus, com a autoridade de Deus, por meio do Espírito de Deus. Mas não equivale ao trabalho dos profetas do Antigo Testamento, dos apóstolos do Novo Testamento, porque a história da redenção já está plenamente revelada e Cristo já encarnou. Quem me entende, dá um amém. Ok? Então, nesse sentido, a igreja é uma comunidade profética, pois proclama os oráculos de Deus ao mundo. Só que, meus irmãos, eu quero te encorajar o seguinte, olha o que acabamos de ler: examinai as Escrituras. Examinem. Não é leiam. Examinem as Escrituras. Você tem essa prática, irmão? Deus fala comigo, examine as Escrituras. Quão difícil é nos esmeirarmos. Pastor, eu tenho dificuldade, eu tenho N contextos. Glória a Deus, ouça aqui. É por isso que a gente mastiga e traz aqui domingo mastigado. Não é que você tem dificuldade cognitiva ou falta de capacidade, até intelecto cultural, pode ser, está tudo bem, mas você tem pastores, há um presbitério nessa igreja que se esmeira por comunicar as Escrituras, e isso fica registrado em áudio, em vídeo. Você pode e deveria voltar na semana e examinar os textos bíblicos, e olhar de novo, e refletir mais uma vez, e pensar mais um pouco sobre aquilo que está sendo compartilhado. Não é que você não entende, você é frio, preguiçoso, negligente, indiferente. Diga amém. Gente, eu vou falar para vocês, eu já entrei em luta, porque eu quero terminar o sermão. Mas a verdade é que falta mais um tanto desse. E quase sempre que eu vou pregar como esse sermão, semana muito cheia. E aí eu pensei, ai meu Deus, cara, eu já estou refletindo o texto, né? A gente já decidiu, está com 1 mês e meio, 2 meses, né, Fábio? Eu disse, ai cara, meu Deus, será que tem coisa para falar? E quando eu termino o sermão, eu digo, meu Deus, precisa de um seminário para falar isso aqui com calma, Jesus. Sabe por quê? Porque eu me aplico a examinar o texto. Ontem ainda a Fran foi me levar um boleto para pagar, para variar, né? Terra chamando Marte, né? Eu estava lá, né, amor? Eu estava de costas, que eu estava com o fone no último volume para variar. Talvez seja por isso que eu estou ficando surdo. Mas eu estava com o fone no último volume. Eu estava assim... Porque eu estava pensando que lindo que é quando Moisés e Elias aparecem e o Senhor diz, ouçam o meu filho. Aí a Fran tocou no meu ombro e falou, amor, tem um boleto para pagar. Né, amor, não foi? Falei, minha unção se esvaiu toda pela janela. Este mundo tenebroso chama. 0800. Se for 011, irmão, fica aqui uma dica. Não atende. Deus, irmão, Deus tocou agora, hein? Todos os irmãos que estão em luta com o prefixo 11, me procurem no final. Então, gente, para avançarmos, nós somos uma comunidade profética porque falamos da parte de Deus, com orientação de Deus, com autoridade de Deus e no Espírito de Deus. Quem me entende, diga amém. E Deus nos capacitou, Deus nos dotou para isso. Então essa comunidade profética, eu sempre lembro dessa sentença maravilhosa de A.W. Tozer. Ele diz, não somos diplomatas, mas sim profetas. Nossa mensagem não é um pedido de acordo, mas um ultimato. Querido, para de ter vergonha do Evangelho ou de pregar o Evangelho como um gatinho siamês. A.W. Tozer, poderoso profeta, disse, nós não somos diplomatas, somos profetas. Falamos da parte de Deus, com a orientação de Deus, com a autoridade de Deus, com o Espírito de Deus. Nossa mensagem é um ultimato, não é um pedido de acordo. Nós proclamamos ao mundo, arrependam-se, Cristo é o Senhor. Não estou falando para que sejamos rudes, estúpidos. Eu é que falo gritado, não precisa ser eu. Mas fale com autoridade, sob a orientação da parte do Espírito de Deus, amém?
Mas há muitos irmãos tímidos. Glória a Deus. Aproveitar até a deixa, meu irmão, dia 22 agora, nós vamos ter o nosso especial de Natal, 18 e 20 horas. Quem está me entendendo, diga amém. O que está acontecendo? Mês que vem, desculpa. 22 de dezembro, que dia? E nós sempre falamos que o culto público é a reunião do povo de Deus. Escuta, presta bastante atenção. Não convide pessoas para vir no culto. Pregue o evangelho a elas primeiro. Amém? Os visitantes são bem-vindos, mas isso aqui é a reunião do povo de Deus primeiro. Mas você não quer pregar o evangelho, você quer terceirizar para mim, para o pastor Fafa, Leandro, e você traz no culto. Não, prega o evangelho. Você não é um diplomata, você é um profeta de Deus, uma profetisa do Senhor. Amém? Mas no dia 22 de dezembro a gente decidiu fazer um especial de Natal com foco nos que não conhecem o evangelho. E nós queremos ver 2 reuniões abarrotadas de gente. Para quê? Para que comuniquemos sob a orientação de Deus, com a autoridade de Deus, no Espírito de Deus, a palavra de Deus. Amém? Então nós precisamos ter isso. Quando olhamos para 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 8 e 9, abre lá, ainda dá tempo. Vamos concluir aqui. 1 Coríntios capítulo 14, depois temos mais 2 slides e fechamos. Paulo está justamente falando do dom de profecia na igreja. Olha o versículo 3, quem encontrou diga amém. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. Preste atenção, é diferente da atividade profética do Antigo Testamento. É uma palavra inspirada para encorajar, para edificar, para consolar. Olha o versículo 8 agora. 1 Coríntios 14, 8 e 9. Porque se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Ouçam para encerrarmos. A nossa vocação profética se dá em conhecermos a mente e a vontade de Deus, examinando as Escrituras de Deus, sob a supervisão do Espírito de Deus, para que comuniquemos com a clareza de Deus ao mundo de Deus. Paulo diz, se vocês não falarem de maneira clara, inteligível, como se entenderá o que se diz? E a maioria de nós não consegue pregar o evangelho. Não é porque é tímido, é que nem você entende com clareza o evangelho. E se está nessa igreja há mais de 90 dias, já ouviu conteúdo suficiente para entender todo o evangelho. Olha que ousado, em 90 dias, os últimos 90 dias, você pode escolher os sermões no canal dessa igreja local. Os dos últimos 90 dias, você vai entender o evangelho da graça, do reino e o evangelho eterno, eu tenho certeza. Então não é porque você não tem acesso. Eu já disse por que é. Agora eu não vou repetir, para você não ficar muito triste. Que você é frio, preguiçoso, negligente e indiferente. Então, Paulo diz, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Ele compara o trabalho da igreja, a trombeta que soava para reunir o exército de Israel contra os inimigos. Ele diz só que o shofar, ele tinha vários toques. Tinha um toque que era relacionado às festas de peregrinação e de adoração. Sempre menciono isso, isso é uma parte do meu livro Evangelho Completo. Imagina se o atalaia está vendo o Senaqueribe, o Nabucodonosor vindo, e ele toca o shofar, mas ele toca errado, ele toca para Sukkot, né? Baru Rabá a Sukkot. Bem-vindo à festa dos tabernáculos, aí sai todo mundo para a festa dos tabernáculos, sai a avó, sai a chinchila, sai o cachorro, mas não era a festa dos tabernáculos, era o Senaqueribe do diabo vindo. Morre todo mundo, e Paulo está falando, a igreja é a voz profética de Deus ao mundo. Se ela não falar com clareza, como as pessoas entenderão? E aí a gente não sabe comunicar o evangelho, não sabe contextualizar, a gente fala 1 milhão de vezes, exegese cultural, aprende a interpretar a cultura à luz do evangelho, comunica o evangelho para essa cultura. Esse tem sido o esforço dessa igreja local.
Então nós precisamos falar com a autoridade de Deus, para que as pessoas entendam. E por fim, eu quero usar uma citação que sempre que eu falo de ministério profético, eu extraí ela também do meu livro, que extraí do livro Miroslav Volf, falando sobre o que é uma religião profética em detrimento à religião mística. Diga comigo, religião profética, religião mística. Miroslav Volf é um teólogo, também sociólogo croata, e ele diz o seguinte, presta bastante atenção, vamos concluir com isso. As religiões proféticas visam transformar o mundo à maneira de Deus, em vez de fugir do mundo para os braços de Deus, como fazem as religiões místicas. Como o islamismo mais amplo e o judaísmo, o cristianismo é um tipo de religião profética, porque as religiões místicas, elas não visam transformar o mundo, elas visam se retirar do mundo para o braço de suas divindades. Sabe qual é o problema do evangelicalismo, em grande parte no Brasil? É que a gente adotou um tipo de misticismo oriental, onde a gente quer ficar só orando, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Querido, faça alguma coisa, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos cantar, vamos adorar. Mais uma conferência, mais uma adoração. Agora esse ano vai o rompimento, a grande conferência. Você precisa vir, vai estar o pregador americano, a bandinha evangélica. Agora ela foi maravilhosa, mas ano que vem, não cansa não? E aí nós estamos com um tipo de religião misticista. Mas esse próprio teólogo sociólogo, ele observa que o islamismo, o judaísmo e o cristianismo, que já vai perceber por quê, são religiões proféticas. E é por isso que elas bagunçam o mundo. Mas tem um tipo de cristianismo misticista, que é o que eu estou falando. É o da conferência, é o do quero orar, sala de oração, sala de oração, sala de oração. Faz algo! Orar é bom, orar é vital. Mas tem gente querendo se trancar no prédio e ficar só orando, vamos orar. Jesus diz, vão e façam discípulos, amém? E aí tem gente que fica brabinha comigo, mas toca no Pai, que Deus quer me usar hoje. Amém? Olha só, então, Miroslav continua e diz, preste atenção, essas três grandes religiões, lê a palavrinha lá, abraâmicas, elas descendem de Abraão, diferem sobre a substância da visão profética e sobre as modalidades apropriadas da inserção do profeta no mundo, a fim de realizar essa visão. Porque uma coisa comum ao islamismo, judaísmo e cristianismo, que são religiões abraâmicas, é que elas entendem que toda atividade profética precisa trazer resultado concreto no mundo, porque Cristo não é um conceito, Cristo é a palavra que se tornou carne, que entrou no mundo. Quem me entende, diga amém. E olha só, ele continua e diz o seguinte, elas concordam, todavia, que uma autêntica experiência religiosa deve ser uma força transformadora no mundo. Presta bastante atenção, que vamos concluir aqui. A igreja é uma comunidade profética, o cristianismo é uma religião profética, e religiões proféticas descendentes de Abraão procuram transformar, tocar o mundo, materializar a vontade de Deus. Naturalmente, islamismo, judaísmo e cristianismo divergem nas modalidades de como o profeta atua no mundo, né? Mas que tem que ter concretude, todas concordam. E aí Miroslav conclui com uma sentença que eu acho maravilhosa. Experiências unitárias, mesmo quando muito valorizadas, não são um fim em si mesmas. E seu propósito é, pelo menos em parte, o envio do profeta ao mundo. Ascensões, embora essenciais, devem ser seguidas por retornos. Eu explico e encerro. Chamar o time de música aqui para que eu encerre. Preste atenção. O cristianismo é uma religião profética. E qual era o objetivo? Ouça. De toda a atividade profética das Escrituras? Cristo. Então os profetas, olhem para mim, eram elevados, ascendiam ao conselho de Deus, e viam o plano de Deus, e falavam deste plano.
Quem me entende, sacode aí de sim. Então essa ascensão deve ser seguida de um retorno. Por quê? Todo o ministério profético teve o seu cumprimento quando Cristo encarnou. Então o serviço profético da igreja deve necessariamente ser encarnacional. Repete comigo, o serviço profético da igreja deve ser encarnacional. Nós não apenas oramos, nós nos dispomos a ser o cumprimento daquilo que estamos orando. Deus levanta homens fiéis, então se apresente nas fileiras do Senhor. Deus levanta mulheres e mães fiéis, então mãe, mulher, se apresente nas fileiras do Senhor. Deus levanta jovens para pregar o Evangelho na minha faculdade, então se apresente você nas fileiras do Senhor. Encarne o que você está orando. Porque uma ascensão que não é seguida de retorno é misticismo. Mas o cristianismo é uma religião de materialização. É uma religião profética, encarnacional. E se Cristo, como profeta final, encarnou, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos encarnar no mundo caótico de outras pessoas. Ah, irmão, estou orando por você. Amém. Agora vai e entra na vida de quem você está orando. Ah, estou orando por Curitiba. Então, apresente-se nas fileiras do Senhor. Quem está me entendendo? O nosso esforço, irmãos, eu até ousaria dizer, com parte do presbitério, o nosso esforço, nos próximos anos, eu não vou resumir isso a 2025, mas a partir, é que essa igreja aqui toque de maneira mais concreta Curitiba. Sabe por quê? Porque nossos cultinhos estão muito gostosos. Está muito bom. E eu já disse isso outra vez, e pode soar arrogância, mas pense como você quiser. Essa igreja aqui é diferenciada. Por quê? Porque aqui tem um bando de pecador reunido com todos os problemas que se encontram em qualquer lugar onde a igreja se reúne, mas que lidam com o pecado, que temem a Deus e que se esforçam por entender a palavra de Deus. Sim ou não? Só que está muito gostosinho. E eu estou incomodado com isso. É até bom que hoje aqui os exaustores não funcionaram, não gelaram tanto. Para ver se você fica um pouquinho mais desconfortável. Sabe por quê? Porque nós queremos que esse evangelho que vocês aprendem todo domingo aqui, seja encarnado onde vocês vivem. Olha para mim, parem de ser agentes secretos de Jesus. Criem vergonha na cara. Deixa eu te falar, pare de se envergonhar de Jesus. Pare de envergonhar-se do evangelho. Paulo disse, eu não me envergonho do evangelho. Tem gente que senta em mesa, ai, classe social, o fulano de tal, prega o evangelho, somos profetas, não diplomatas, nossa mensagem é ultimato, não um pedido de acordo. Vivam a vida, desfrutem dela para a glória de Deus, mas não abram mão de proclamar a mensagem e os oráculos de Deus. É verdade que a gente mesmo não queria que essa igreja crescesse. Mas a gente está entendendo que Deus quer. A gente até considerou em botar uma placa ali fora, não há vagas. É sério, consideramos isso. Mas a gente sente o Senhor empurrando esse povo para o mundo. Porque ascensões, se estamos ascendendo e conhecendo a vontade de Deus pelo seu Espírito e pela sua palavra, devem ser seguidas de retorno. Precisa haver encarnação e concretude. Quem me entende, diga amém. Vou dizer uma vez mais, somos uma comunidade profética. E a consumação do ministério profético foi Cristo encarnado. Então com você e comigo, olhe para mim, não pode ser diferente. Se somos um povo profético,
nós encarnamos a vontade de Deus onde estamos. Curva a sua cabeça.